Bom dia, meus queridos irmãos, minhas irmãs amadas no Senhor. Que Deus os abençoe nessa manhã de domingo. Hoje nós estamos, o mundo todo, comemorando aí a Páscoa, que é diferente da Páscoa judaica, Hoje Cristo é a nossa Páscoa, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Nós não temos aquele ritual que os judeus tinham, como eles comemoram a Páscoa deles. A nossa não tem nada a ver com o estilo de comemoração deles. A deles, para nós hoje, é simbólica. Cristo é a nossa Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado, o sangue que foi espargido nos umbrais da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, é o sangue derramado naquela cruz. Cristo deu a sua vida por nós. Então a nossa Páscoa, conforme disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, é o que ele diz lá. Ok? Louvado seja Deus pela sua vida. Hoje nós estamos aqui fazendo a nossa escola bíblica dominical. Vimos aí que houve uma decisão de um dos ministros de poder liberar o culto para essa noite. Conversei agora lá com o nosso irmão. Nós vamos decidir aí se faremos ou não o culto nessa noite, mas provavelmente teremos o culto presencial também, ok? Já deixa aí alerta os irmãos para ficarem aí atentos no WhatsApp, que a gente vai avisar, tá? Para a gente celebrar o nosso culto hoje à noite, se assim a gente decidir fazer, ok? Mas hoje de manhã nós vamos aqui falar um pouquinho da palavra de Deus. Já tem um pessoal aí com a gente, E como sempre aqui, a internet aqui tá complicado, mas estamos aí. Eu estou aqui usando o celular e o computador como sempre, mas pelo jeito aqui eu só vou poder usar o celular. Tá aqui a Rosana, Adolfo, o evangelista Rafael, a Sinira, meu amigo aqui, o pastor Edequim Júnior, também deu uma saudação para nós aqui. A Silvana Teixeira com a gente, a Valéria Rodrigues, o João e a Paula, os diáconos da igreja. Que Deus abençoe vocês poderosamente no nome do Senhor Jesus, ok? Que as ricas e preciosas bênçãos do Senhor estejam sobre cada um. E você que vai me ajudar aí, tá aí sempre o evangelista Rafael, e você também pode colocar aí a sua participação, pode deixar a tua saudação, será um prazer citar você aqui e saber que você está conosco aqui nessa manhã. Nós estamos num tempo de muita adversidade. Estamos vivendo um tempo difícil, não é verdade? Estamos vivendo num momento bastante complicado, não só nós, mas o mundo todo. A pandemia está aí, atingindo pessoas de Deus, pessoas que não é de Deus. Chegou nesse mundo aí para trazer pranto, choro, dor, perdas, problemas para o mundo. O cenário aí está sendo montado para a aparição aí do anticristo. O cenário está sendo montado, para quem ainda não percebeu, as economias desabando, tudo sendo preparado já para a chegada do anticristo. Se bem que eu não estou nem aí com o anticristo, a gente fala do anticristo por conhecimento, por estar na Bíblia, porque será uma fase bastante complicada para quem estiver aqui na época do seu governo, da sua aparição, se bem que eu acredito que nós não passaremos por esse período onde o anticristo estará aqui exercendo o seu domínio e exercendo aqui o seu trabalho em favor de Satanás. Acredito que a igreja será arrebatada antes do aparecimento do nosso inimigo aí, do inimigo da igreja, que é o anticristo. Mas, enquanto isso, nós precisamos ter muita fé, mas muita fé mesmo. Mas muita fé. E a fé precisa estar presente na nossa vida mais em tempos de adversidade do que quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente segue tranquilo. Infelizmente, às vezes até relaxa um pouquinho na nossa vida espiritual, que não deve acontecer. Muitos relaxam em tempos de bonança. Então, nessa manhã, nós vamos falar aqui sobre os benefícios da fé.
A fé é importantíssima. A Bíblia diz, nós vamos ler os textos aqui, que sem fé não precisa nem se aproximar de Deus quem não tem fé. Se não crê que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que buscam a ele, daqueles que se aproximam dele, não perca seu tempo em se aproximar de Deus se você não tem fé. Deus só pode ser contactado, Deus só vai se revelar a nós, Deus só vai se manifestar na nossa vida, só vai ter comunhão conosco se nós nos aproximarmos dele através da fé. Hebreus 11:6. Está escrito isso na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é real. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela é de extrema importância. Não dá para dizer eu creio em alguma coisa sem a fé. Olha, é contraditório isso. Né? Você dizer que crê, que tal, sem fé. Então a fé, ela é de extrema importância na vida da pessoa. E todo ser humano, ele nasce com uma dosagem de fé. Todo ser humano, ele nasce com fé. Já nasce com esse ingrediente necessário para buscar o sobrenatural. Para buscar Deus, no caso, aqui no nosso caso. Né? Porque tem gente que tem fé em várias coisas. Tem gente que tem fé em ídolos, em histórias de carochinha, tem gente que tem fé em amuleto, tem gente que tem fé em pé de coelho, em ferradura, né? Então, sem fé, a fé é um ingrediente que nós precisamos ter na nossa vida para que possamos experimentar o sobrenatural e crer no sobrenatural e dizer que há sobrenatural. Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito da fé. Ok? No capítulo 10 vai ser a base do nosso texto na manhã, versículo 38 da carta aos Hebreus, está escrito assim, mas o justo viverá pela fé. Olha só, o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que o justo, nós, os que fomos justificados, os que fomos declarados justos através de Cristo, nós não vivemos em função de histórias, nós não vivemos em função de revelações, em funções de promessas, digamos assim, promessas que não vão surtir nenhum efeito na vida de ninguém. Nós não vivemos em função de filosofia. Nós vivemos em função de uma crença no Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados e através da nossa fé nele, olha como a fé é importante, nós recebemos a salvação e recebemos o perdão de Deus. Vou dar uma paradinha aqui para a gente entrar. Hoje é Páscoa no mundo todo, né? A palavra Páscoa significa Pesach. O que é Pesach? Pesach significa passar por cima. Então, quando Deus, através de Moisés, disse que ia matar os primogênitos no Egito, ele ordenou que se fizesse todo aquele ritual, pegasse um cordeiro para cada família, né? Não podia desperdiçar o cordeiro e tal, tinha que ser um cordeiro para cada família, e aí aquele cordeiro seria morto, aquele cordeiro tinha que depois pegar o sangue, espargir nos umbrais da porta, aquele sangue, porque quando o anjo do juízo passasse e visse a marca do sangue sobre as portas, aquela casa estaria preservada. Aquele lar, aquela família que tivesse primogênito lá dentro, não seria morto o primogênito. Então, quem creu, quem acreditou, fez o que Deus ordenou que se fizesse. Os que não acreditaram, e teve gente lá dos egípcios que fizeram isso. Teve egípcio que fez, teve egípcio que acreditou e fez isso daí. Ok? Então, o que houve? Eles tiveram que exercer a fé, acreditaram, eles creram que aquilo que Moisés estava falando realmente era uma realidade que ia acontecer.
Então a fé operou ali naquele dia. Os hebreus creram naquilo que Deus estava falando. Eles acreditaram. Né? Então a Bíblia, ela fala de ciência, a Bíblia fala a respeito de grandes eventos, a Bíblia fala um pouco de filosofia, a Bíblia fala sobre muitas coisas, mas a Bíblia é um livro de fé. Nós temos que entender que a Bíblia é aceita pela fé, porque há muitos obstáculos que as pessoas colocam diante de nós para duvidar da palavra de Deus. É um livro muito velho, é um livro ultrapassado, é um livro que o autor que eles dizem que escreveu na data não, veio depois. Eles fizeram lá um esquema para que as profecias pudessem dar certo. Eles inventam um monte de coisa para a gente desacreditar da Bíblia, mas a Bíblia é um livro de fé e você precisa receber esse livro pela fé. Então a Bíblia, nos ensina que nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé que nós estamos caminhando. É por causa da fé que nós cremos que estamos sendo protegidos por Deus nos dias de hoje. É porque temos fé que acreditamos que dias melhores virão. É por causa da fé que nós acreditamos que nós vamos morar no céu por um tempo. Nós acreditamos que Jesus vai voltar. É fé, isso é fé. Nós acreditamos naquilo que está escrito na palavra porque nós temos fé. E a fé é fundamental para que nós possamos ter um relacionamento diário com Deus e para que também possamos experimentar os milagres, as maravilhas que Deus tem para realizar na nossa vida. Então, nessa manhã, nós vamos falar de fé. Né? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas cremos que existem. Então a fé é até um pouco difícil de se explicar. A fé nós temos ou não temos. Fé nós não compramos nos shoppings, nos hipermercados, não está na farmácia, nas prateleiras para vender. Não. Ou nós temos a fé ou nós não temos a fé. Então hoje nós vamos falar a respeito disso nessa manhã. Um pouquinho sobre a fé. Amém? Então nós vamos falar primeiro da fé que funciona. Da fé que funciona. Há dois tipos de fé. Da fé que é a fé que traz à existência as coisas que não existem. Existe uma fé que Deus aprova. Uma fé que realmente faz com que a gente desfrute das coisas sobrenaturais. Existe uma fé que realmente faz com que a palavra se cumpra na nossa vida. E existe uma fé que é chamada de fé morta. Vamos abrir a Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 18, 17 e 18, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é inútil, ela não funciona, ela é morta. A fé sem obras é morta. E nós não estamos falando aqui de obras para salvação, não tem nada a ver com isso. Nós estamos dizendo aqui que nós acreditamos que a Bíblia diz, na verdade, que a fé precisa ser acompanhada com obras. O Senhor falou para o povo de Israel lá no passado: olha, eu vou dar vitória para vocês diante de Jericó. Só que tem uma coisa: vocês precisam andar lá em volta daquela cidade, ok? Das muralhas de Jericó, 7 dias. Tá bom? Vocês vão dar a volta lá. Vocês vão andar lá e vão rodear, e vão rodear, e vão rodear, vão dar ali, todo dia vocês vão dar voltas ali. Foi assim que está escrito lá no livro, é assim que está escrito lá no livro de Josué. Rodeiem a cidade. No último dia vocês vão tocar trombeta. No último dia vocês vão tocar trombeta, vocês vão rodear a cidade e vocês vão tocar trombeta, tá bom? E eu vou derrubar as muralhas e vou dar vitória para vocês. Bom, muitos ali creram. E eles demonstraram a fé deles fazendo o que Deus mandou, obras. Fizeram obras.
Muitos no deserto não creram na palavra do Senhor que Deus ia dar vitória para eles. E eles morreram no deserto porque eles não creram, porque eles não tiveram, na realidade, a fé, eles não tinham a fé que realmente trazia o efeito necessário, realmente a fé que trazia para eles a vitória, os milagres que eles precisavam. Então a fé precisa ser acompanhada de obras. Fé sem obras é morta. Nós escutamos muitas vezes as pessoas dizendo: nós vamos ganhar essa cidade será impactada pelo Evangelho, porque essa cidade nós vamos ganhar vida. Mas como nós vamos ganhar vidas? Nós temos fé que essa cidade será alcançada, mas não evangelizamos, não pregamos, não falamos de Jesus, não visitamos. Eu creio que essa cidade será alcançada, então eu abro a igreja e fico lá com a igreja aberta, esperando o povo chegar. Não, eu tenho fé que essa cidade vai ser alcançada pelo poder de Deus, eu tenho fé que essa cidade vai ser impactada pelo Espírito Santo, eu creio que vidas serão transformadas, que lares serão restaurados, eu creio que jovens sairão das drogas, eu creio que haverá um grande mover do Espírito Santo nessa cidade, mas eu não evangelizo, eu não oro, eu não faço nada. Então eu creio, mas a minha fé é uma fé vã, porque ela não é acompanhada de obras. Então, se eu creio que essa cidade será impactada pelo poder do Espírito Santo, eu tenho que ir e pregar, eu tenho que ir e evangelizar, eu tenho que ir e levar a palavra, eu tenho que incentivar os membros da igreja a se tornarem um missionário dentro da cidade, para que eles levem a palavra, para que eles convidem as pessoas para o culto, para que eles estejam trabalhando, evangelizando, visitando, falando do amor de Deus. Então, não adianta crer, dizer que crê, e não tem obras para demonstrar a sua crença. É isso que o texto quer dizer de uma forma mais clara para você. Eu demonstro a minha fé através das minhas obras. Então eu estou dando um exemplo para você bem simples. O camarada obreiro diz assim: não, essa obra vai crescer. Aí ele chega, abre a igreja e fica esperando as pessoas entrarem. Senhor, manda almas. Senhor, envia almas. Senhor, eu creio que o teu evangelho é poderoso. Mas as pessoas precisam ouvir a palavra. Então eu faço a obra de pregar. Eu creio que vai crescer. Eu creio que a igreja vai impactar o lugar onde nós estamos. Mas eu estou fazendo obras. Estou evangelizando. Estou falando de Jesus. Estou orando. Eu creio que vai acontecer algo sobrenatural. Mas não oro, não busco a Deus. Fé é acompanhada de obras. É igual aquela história que você já conhece, que a maioria dá o exemplo. Ok? O cara está desempregado, ele vai ao culto, escuta que Deus é Deus bom, que Deus é maravilhoso, que Deus supre as necessidades, que Deus abençoa, que Deus abre portas. E se tem alguém desempregado aqui, o Senhor vai abrir uma porta, ele recebe essa palavra, Deus vai abrir uma porta. Mas no dia seguinte ele dorme até meio-dia, a carteira de trabalho dele está lá empoeirando lá, nem sei se existe mais carteira de trabalho nos dias de hoje, deve ser mais contrato, sei lá. Do jeito que as coisas andam aí, nem sei. Mas está lá a carteira de trabalho empoeirando, não vai atrás de emprego. Ele crê que Deus vai abrir uma porta para ele, mas ele não vai atrás do trabalho. Ele não vai em busca do emprego. Ele não sai de casa para nada. Então a fé dele é uma fé que não funciona. Porque a fé precisa ser acompanhada de obras. Então o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz assim: o desejo do meu coração é que Israel se salve. Então você deseja que a tua família seja salva e você crê que a tua família será salva. Mas você não tem obras. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Pregar para eles, orar por eles, clamar a Deus, jejuar. Obras. É isso. É você fazer alguma coisa que demonstre a tua fé. A fé precisa ser acompanhada de obras. E espero que você esteja me entendendo aqui nessa manhã. Porque é muito importante que você saiba que a fé sem obras não vai te trazer benefício nenhum. Nenhum benefício.
Então, nessa manhã, aqui na nossa escola bíblica, nós estamos falando da fé que funciona e da fé que não funciona. A fé que não funciona é a fé que não tem obras. É a fé que a pessoa diz, eu creio, mas ela não demonstra a sua crença. Então, a fé, Tiago está dizendo, ele diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Que adianta dizer que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Como Abraão demonstrou a fé dele com obras. Sacrifica o teu filho aí. E ele creu. E ele demonstrou ao Senhor a sua crença, porque ele acreditava, diz o texto, que Deus era capaz de ressuscitar o filho dele caso o filho dele viesse a morrer. Então, meus queridos, fé sem obra não funciona. Você tem fé, precisa ser acompanhado de obras. Ok? Eu tenho fé que Deus vai fazer uma grande obra na minha vida. Eu tenho fé, mas não oro. Eu tenho fé, mas não jejuo. Eu tenho fé, mas não busco. Eu tenho fé, mas não vou ao templo. Eu tenho fé, mas não faço o que precisa ser feito. Então é importante que a fé seja acompanhada de obras. Eu creio que Jesus pode me curar, estava lá a mulher. Eu creio, mas ela saiu da casa dela, enfrentou a multidão, foi lá e recebeu a vitória. Aos 4 homens lá, né, que levaram aquele paralítico pelo telhado. A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles através das obras. Jesus viu que eles acreditavam que aquele paralítico poderia andar. E também viu que o paralítico poderia andar, porque se submeteu a descer pelo telhado amarrado ali pelos 4 homens, a maca. Então como que Jesus viu que ele tinha fé? Jesus olhou dentro deles, é verdade, Jesus sabe quem tem e quem não tem. Mas eles demonstraram que tinha fé através da atitude que eles tomaram naquele dia. Olha, já imaginou? Você acha que uma pessoa que não crê vai se submeter a descer uma pessoa paralítica de cima de um telhado? O sacrifício que foi carregar aquele homem, o peso de uma pessoa quando ela está ali inerte é o dobro, triplo, muitas vezes as pessoas falam. O peso dela é um peso muito maior. Mas eles demonstraram a fé deles através das obras. Amém? Então, haja. Não seja inerte. Eu creio que isso vai... Então eu vou em busca. Eu creio que vou arrumar um trabalho legal. Corre atrás. Distribui currículo. Vai aqui, fala para alguém que você conhece. Espalha para todo mundo que você está procurando trabalho. Que você está necessitando. Não é ficar de braço cruzado dentro de casa esperando o trabalho chegar, não. Não é ficar dentro de casa esperando as coisas acontecerem, não. Fé sem obras é morta. Fé sem obras não funciona. E a igreja precisa aprender que para a igreja conquistar as coisas, ela precisa agir, ela precisa fazer as coisas. Como eu escuto muitas vezes, no tempo certo, Deus vai abençoar para nós que venhamos a terminar o nosso templo. Se a gente não regaçar a manga, ir lá trabalhar, e se a gente não conseguir a grana que precisa para fazer, nós vamos passar esse ano, não vai ter templo. Nós vamos passar o ano que vem, não vai ter templo. Nós vamos viver aí falando de templo e não vamos entrar dentro do templo. Porque Deus não vai mandar anjo construir templo para nós, não. Nós cremos que aquele templo vai ser inaugurado? Vai. Mas nós precisamos agir. Nós temos fé, mas nós também precisamos agir, demonstrar a nossa fé. Eu creio que esse templo aqui vai realmente ser inaugurado, então eu vou lá ajudar, eu vou lá trabalhar, eu vou aqui investir o meu dízimo, a minha oferta, eu vou além do dízimo e da oferta, eu vou dar algo mais aqui, para a igreja ter recurso para que esse templo seja levantado. Então tem gente equivocada aí. Ter fé de braço cruzado não te leva a lugar nenhum. Ter fé de braço cruzado é a mesma coisa do preguiçoso, deseja e nada alcança. Mandar um abraço aqui para o José Almeida, que está aqui com a gente,
a Neide Daniel, a missionária Antonina Prates também aqui com a gente, a missionária Prates chegando aqui, né, juntamente com você. Então, fé precisa ser acompanhada de obras. Fé sem obras não serve para nada. Não vai te levar a lugar algum. Tá aqui o Marcelo falando com a gente aqui, participando. Uma honra ter o Marcelo Daiane aqui com a gente, né? Bueno, se a mulher do fluxo não saísse de sua casa, não receberia seu milagre. Precisou tocar. Tá vendo? Fé com obras. Se ela tivesse ficado lá de braço cruzado, ah, Jesus está aqui. Ah, eu creio que ele vai vir aqui na minha casa me curar. Eu creio que ele vai vir aqui na minha... Ele é onisciente, ele é Deus. Ele vai ter uma revelação ali agora e ele vai vir aqui. Não. A mulher falou, não, se eu tocar nas vestes, eu vou. E ela saiu debaixo da hemorragia, ela estava fraca, e ela foi até o encontro de Cristo, tocou nas suas vestes, e o mal saiu. Então, meus irmãos, não adianta a gente ficar de braço cruzado, falar que a igreja vai crescer se a gente não evangelizar, se a gente não falar de Jesus, se a gente não dar a cara aqui na cidade, se a gente não bater de frente, se a gente não pregar a verdade. Deus não vai aprovar, não vai ter salvação, não vai ter batismo mais, não vai ter mais nada. Vai ser um grupinho que a gente vai ficar envelhecendo até morrer todo mundo e a igreja acabar. Então nós temos que agir. Nós temos que ir para cima, nós temos que fazer as coisas, demonstrar a nossa fé através das nossas obras, ok? No nome de Jesus, vamos mudar aqui o nosso conceito e as nossas atitudes. Como surge a fé? Né? Como ter fé? Ah, a fé que opera, a fé que traz salvação, a fé que gera milagres, a fé que surge na nossa vida. Como é que surge a fé? Como é? Então, eu quero que você compreenda. Estão dando um exemplo aqui do cego Bartimeu. E também tem aquele outro cego que Jesus cuspiu e falou, vai lá e lava lá no tanque de Siloé. Se ele não tivesse ido lá, você crê que eu posso fazer? Eu creio. Então vai lá e lava no tanque. Ele foi e lavou. Senão, não ia continuar com o barro na cara e ia continuar cego. Essa que é a verdade. Porque fé sem obras é morta. Tá bom? Então, olha só o que diz a Bíblia em Romanos 10, 17. Vamos lá, abra a sua Bíblia, use a Bíblia, por favor. Tá? Eu sou do sistema antigo, tenho no celular, mas na igreja, na minha casa, eu uso a Bíblia, o papel, cheiro gostoso, ó, cheiro de coisa... Meu Deus, essa aqui já tá velha, minha Bíblia é de guerra essa aqui. Né? Mas eu prefiro muito mais usar a Bíblia desse jeito do que no celular. Mas cada um tem o seu gosto, né? Hebreus 10, 17. Como surge a fé? A fé que funciona, a fé que gera milagres, a fé que traz salvação, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, pela graça e pela fé. Né? Então, qual é a forma da fé surgir na nossa vida? Então a Bíblia está dizendo aqui que a fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem, olha o que a Bíblia está dizendo, a fé vem por ouvir a palavra. Você já prestou atenção que antes de qualquer coisa os apóstolos pregavam, Jesus pregava, porque através da palavra, que é a espada, o instrumento que o Espírito Santo usa para agir. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. O Espírito Santo não usa o livro do Augusto Cury. O Espírito Santo não usa os livros de teologia aqui atrás. Isso aqui é para a gente ter um pouco de conhecimento, aprender um pouquinho mais. Mas o que gera fé no teu coração é quando você está lendo a palavra, é quando você ouve a palavra, quando você tem contato com a palavra e se submete a ela. Então a fé vem pelo ouvir a palavra. Tem um monte de gente aí ouvindo abobrinha. Tem um monte de gente aí ouvindo os pregadores modernos que não usa a palavra. Tem um monte de gente aí ouvindo filosofia. Tem um monte de gente aí ouvindo conto de carochinha. E acha que aquilo... Não, querido. A fé que você precisa, ela vem quando você ouve a palavra. Aí a fé que você precisa para receber a cura, a fé que você precisa para receber o milagre, a fé que você precisa para ver coisas serem transformadas, a fé que você precisa para ver Deus operar, é
através da palavra. Por isso que a gente prega a palavra, a pessoa ouve a palavra, a pessoa crê na palavra, a gente faz o apelo, a pessoa aceita a palavra e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eu nunca fiz um culto sem antes, nunca fiz um apelo sem antes ministrar a palavra. Chegar e falar, hoje nós vamos fazer diferente, vamos começar ao contrário aqui. Hoje nós vamos fazer o apelo, depois nós vamos ministrar a palavra. Não dá certo. As pessoas precisam ouvir a palavra. Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o texto lá que Jesus chegou, estava na casa e veio aquela multidão. Ali tinha um monte de gente, várias pessoas, vários tipos de pessoas. E quando Jesus chega, que é o texto que fala a respeito daqueles 4 que desceram aquele paralítico, a Bíblia diz assim, que Jesus, em meio àquela multidão, o que ele fez? Pregou a palavra. E a Bíblia diz assim, Jesus pregava-lhes a palavra. Ali tinha um monte de gente. Ali tinha gente que precisava de cura, de libertação, tinha curioso só, tinha gente ali que estava contra ele, só para ver se achava alguma coisa para falar contra ele. Mas o que ele fazia primeiro? Primeiro ele pregava a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Crente que não lê Bíblia é crente que não tem fé. Crente que não tem contato com a Bíblia diariamente é crente que não tem a fé necessária para ser abençoado e desfrutar das coisas grandes da parte de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mostra para mim na Bíblia. Eu vou mostrar para você aqui, está no livro de Atos, capítulo 14. Olha aqui um exemplo para você. Atos capítulo 14, versículo 7 ao 10. 7 ao 10, tá bom? E ali pregavam o evangelho. E estando assentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Então o que Paulo estava falando? Você acha que Paulo estava falando de futebol? Você acha que Paulo estava falando, embora naquele tempo não havia futebol? Estou conjecturando aqui para você. Você acha que Paulo estava falando a história de alguma coisa? Não, Paulo estava pregando o evangelho. E pregava no evangelho. E ali pregava o evangelho. E tinha um cara lá, leso dos pés, coxo, aleijado. Não pode falar mais essa palavra hoje que dá processo. Hoje está feia a coisa. Mas ele ouviu Paulo falar, então Paulo estava falando de Jesus, Paulo estava falando do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. E ali ele pregando, que gerou no coração dele fé. E o Espírito Santo mostra para Paulo, esse daí está pronto para receber o milagre. E aí Paulo, levanta-te, e ele se levanta. Por quê? Porque Paulo pregou a palavra e a fé foi gerada nos corações. Querido, é muito importante a gente estudar, a gente aprender, mas não deixe a Bíblia de lado. Leia mais a Bíblia do que os livros. Leia mais a palavra. Dedique-se mais à palavra de Deus do que a livros. Livros são bons. Você tem um conhecimento, você vai aprendendo algumas coisas. Mas o que transforma a vida da pessoa é o Espírito Santo que usa a palavra. O Espírito Santo não usa a história de carochinha, não. O Espírito Santo usa a palavra. Por isso que Paulo estava ali fazendo o quê? Pregando o evangelho. Então a fé que você precisa, ela vem quando você lê a palavra. Você vê quando você vai no culto, e aí você entra no culto abatido, entra no culto triste, você vai para o culto às vezes cansado, passando por uma luta terrível, e isso gera no teu coração, né, alguma coisa bastante, digamos assim, triste, e você fica ali meio mais para lá do que para cá, para baixo, e aí você escuta o pregador ministrar, e aí você sai do culto diferente, você entra cabisbaixo, por quê? Porque a palavra que foi ministrada, o Espírito Santo usou aquela ministração porque foi baseada nas Escrituras, e aquela palavra veio e te abençoou, te levantou, te animou, aquela palavra veio e te deu esperança, aquela palavra veio e te deu fé para você continuar caminhando em vitória. Né? É isso aí. As pessoas erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Foi o que Jesus disse, né? Louvado seja Deus, irmãos, pela palavra. Ela gera fé no nosso coração. Então olha o processo. O homem ouviu,
O homem recebeu a palavra que Paulo pregou, o homem creu e ele recebeu a cura. Olha o processo. Primeiro se prega, o outro ouve, recebe, crê e vem o milagre. É assim que funciona. Conosco também. Então o crente precisa ler a Bíblia todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Que nós seremos como árvore plantada, né? Árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que dá fruto, as folhas não caem. Tudo que esse homem que ouve a palavra, que lê a palavra, que pratica a palavra, que medita na palavra, tudo que esse homem fizer será abençoado. Prosperará aquilo que ele faz. Então o crente não pode perder o contato com a palavra. Ele tem que ler todos os dias, meditar, parar no texto, procurar entender, volta de novo, revolta e vem, e olha, e medita, e sai com aquela palavra para trabalhar de manhã, e aquilo na cabeça, o Espírito Santo vai mexendo com a gente, vai agindo dentro de nós, vai nos revelando, vai aplicando aquela palavra diariamente para o nosso coração. Então, meus queridos, infelizmente eu conheço pessoas aí que falam difícil, pessoas aí que têm um conhecimento, né, lê bastante livros e tal, cita coisas do grego, do hebraico, e discute um monte de coisa, mas não lê a Bíblia. É vazio. É uma caixa de conhecimento, mas não tem contato com a palavra. Cita versículo errado, fala o que está escrito onde não está. Né? Tem conhecimento, nossa, é um teólogo e tal, então tem que unir as duas coisas, o conhecimento e o poder de Deus, conforme foi colocado aqui em Mateus 22, 29. Você une o conhecimento, mas não se esqueça do poder de Deus. É importante você ter palavra, ter conhecimento, mas você não pode deixar de ter a palavra de Deus como leitura diária e a oração e assim sucessivamente. Ok? Conhecimento e poder de Deus. É muito importante que a gente entenda isso, ok? Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem alguém ainda aí comigo ou já foram todo mundo embora? Agora, escute, existem alguns inimigos da nossa fé que nós precisamos combater, que não precisamos deixar entrar na nossa vida. Por quê? Porque se ela entrar, ela vai trazer empecilhos para a nossa fé, para a prática da nossa fé. Quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, na carta, melhor dizendo, carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Tá? O Danilo, a Sabrina, tudo aí com a gente também. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, aqui ele está falando de sabedoria, mas pode ser outra coisa. Tem falta de amor, tem falta de paz, tem falta de alegria, tem falta de coisas materiais aí que é necessário. Né? Se você tem falta de alguma coisa, aqui ele está especificando a sabedoria. É disso que ele está tratando aqui. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não tem sabedoria? Peça sabedoria para Deus. Tá? A mulher sábia edifica a casa. Aquela que não é sábia, tola, derruba com as próprias mãos. O homem tolo também destrói a sua família. O pastor tolo destrói a igreja. E assim sucessivamente. Então, sabedoria. É importante nós buscarmos a sabedoria que vem do alto. Tá bom? Não tem? Peça a Deus. Como Salomão. Salomão entendeu que ele não tinha, pediu sabedoria para Deus. E Deus deu, porque ele dá a todos, liberalmente. E o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque é um homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então presta atenção, a dúvida é uma coisa que vem na nossa vida para impedir a ação, para impedir o poder da fé. Né? A dúvida, ela é
amiga, ou vamos dizer assim, irmã da incredulidade, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso. Então primeiro vem a dúvida, depois que a dúvida começa a alojar dentro do nosso coração, aí a incredulidade vem com tudo, ela se transforma na incredulidade. Primeiro é a dúvida, eu tenho isso, e aquilo vai crescendo. Se a dúvida crescer no teu coração, ela se transforma na incredulidade. Há uma mutação. Primeiro a dúvida, depois a incredulidade se aloja no teu coração, e aí você já não crê em mais nada. Em mais nada. Tomé era um homem incrédulo, a Bíblia diz que Jesus falou para ele. Né? Mas tem gente que tem dúvida, será? A Bíblia diz que Deus vai suprir, mas será? A coisa está difícil. A coisa está difícil. Nossa, olha o jeito que está o mundo lá, não sei não. Dessa vez eu quebro. Dessa vez eu fecho a minha empresa. Dessa vez não vai dar. A Bíblia diz assim que o Senhor cura, ele tem dúvida. Será que cura mesmo? Será? O será que você precisa repreender e tirar da tua vida. Você precisa silenciar a dúvida da tua vida. Muitas vezes nós estamos no ministério, Deus abre uma grande porta, como disse Paulo. Uma porta grande e eficaz se me abriu. Porém, há muitos adversários. Aí a gente foca nos adversários. Será? Tem muita dificuldade. Será que vai dar certo esse trabalho? Será que vai dar certo colocar a igreja lá? Será que vai dar certo? Olha, mas tem muitas dificuldades, muitos adversários. E aí a gente perde a bênção porque a gente deixou a dúvida entrar no nosso coração. É isso que eu quero que você, espero estar sendo claro para você. Se a Bíblia diz que Jesus está com você, Jesus está com você. Se a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Aí a pessoa peca, vai lá com sinceridade, pede perdão, o diabo vem com a semente dele, com a voz maldita e maligna dele, e fica ali jogando, não, você pecou, você não pode mais, você pecou, você errou, você não é aceito mais no reino de Deus. Aí a pessoa fica, será que Jesus me perdoou? Será que realmente eu estou perdoado? Será? E o será vai entrando e vai tomando forma. A hora que vê, a pessoa já não acredita mais no perdão de Deus, na lavagem do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Então, a dúvida é uma coisa que você precisa e eu preciso tomar cuidado. Porque não adianta nada chegar e orar. Tem muita gente que ora, mas depois fica duvidando. Deus fala com ele, mas será que era para mim mesmo? Será que aquela palavra era para mim mesmo? Será que veio de Deus? Será que é Deus que está falando comigo? E fica naquele será, e nada acontece. A Bíblia diz assim, que quando nós chegarmos diante de Deus, em oração, não duvidando, nós recebemos aquilo que nós pedimos. Ok? Quando nós formos orar, nós devemos orar com fé, não duvidando. Porque aquele que ora com dúvida, que duvida, não recebe nada do Senhor. Então nós precisamos, conforme já colocaram o texto aqui, Mateus 11, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que disser será feito. Então eu quero que você compreenda, conforme o nosso irmão Marcelo, que está aqui nos abençoando com a sua presença, com a sua ajuda, nós precisamos crer e não duvidar. Não duvidemos do que Deus é capaz de fazer. Nós estamos numa pandemia, tem um monte de gente aí, né? Esses dias eu vi um post de um camarada aí que cresceu dentro de igreja. Mas aí foi por um caminho errado, caiu para o lado do homossexualismo, e aí postou aí na página dele no Facebook, dizendo assim, cadê o Deus dos crentes que cura gay diante dessa pandemia? Cara, meu irmão, já está com o coração incrédulo. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas Deus não deixou de ser quem Ele é. E muito menos a Bíblia deixou de ser o que ela é. Então, meus amados, creia na palavra de Deus. Como aquele rapaz que foi até Jesus
E Jesus disse assim, vai, o teu filho vive, está lá em João 4,50. O teu filho vive. A Bíblia diz que ele creu na palavra do Senhor, voltou para casa e realmente o filho estava vivo, curado. Então nós precisamos crer e não duvidar, tá? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 19 e 20. Hoje nós temos duas feras aqui nos ajudando, né? O nosso evangelista e também nosso irmão ali, o Marcelo. Mateus, capítulo 17, versículo 20. 19 e 20. O texto você já conhece, né? Jesus, ele estava em um determinado lugar, lá na Transfiguração. Ele sai do Monte da Transfiguração, vem até os discípulos e ele pega ali os discípulos numa discussão, porque um pai levou um filho ali que estava endemoniado, o demônio jogava ele no fogo, na água, tal. A história você já conhece. E eles não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus desce, expulsa o demônio, tem um diálogo ali com o pai fala com ele, aí depois os discípulos dizem para Cristo o seguinte, os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não podemos expulsar o demônio? Aí Jesus diz assim, por causa da vossa incredulidade. Veja só, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí ele explica que aquele demônio, aquela coisa que estava lá, aquele grupo de demônio, era uma casta de demônio, só sai na vida daquele, né? Aquele que vai expulsar uma casta de demônio precisa ter o hábito de jejuar e orar. Mas esta casta não se expulsa senão por meio de jejum e oração. Então essa aqui é uma outra história. Jejum e oração aqui, uma outra história. Né? Tem muita gente aí que despreparado no reino de Deus, mas aqui nós vamos falar da incredulidade, que é o nosso tema aqui. Incredulidade. Por que eles não expulsaram? Porque havia neles incredulidade. Eles foram para expulsar demônio, mas eles não criam que eles eram capazes de expulsar demônios. Embora os discípulos naquele tempo tinham dificuldade de jejuar e orar. Ok? Então a incredulidade nos atrapalha em fazer a obra de Deus. Já pensou um pastor incrédulo? Um obreiro incrédulo? Meu Deus, já pensou? Deus coloca um desafio diante do ministério, diante desse pastor, desse obreiro, mas ele é incrédulo, ele não crê. Ele vive só naquele mundinho dele ali, daquilo que ele consegue enxergar. Ele não consegue crer em algo que ainda não tem, ele não consegue acreditar que ele pode alcançar, dando um passo. E nós aí construindo nosso tempo sem dinheiro, meu irmão, se a gente fosse olhar para nossa condição, nós não tínhamos colocado nenhum tijolo ali. Vamos construir? Vamos. Num culto, Deus envia uma pessoa lá na igreja, doa a ferragem. Toda a ferragem lá da parte estrutural. Nós conseguimos. Depois chega outro, doa tijolo. Depois chega outro, dá o cimento. Aí chega alguém lá num culto de domingo e a gente está pregando e Deus usa a gente, termina o culto, a pessoa chega e fala, pastor, Deus falou muito comigo, eu escutei aí que o senhor está construindo um templo, vocês estão construindo, estou vendo que tem pouca gente na igreja e tal, a igreja não é grande, eu quero dar uma oferta, vem dar uma oferta, aí vem outro e dá oferta, aí vem outro e investe, e nós vamos colocando planos, projetos, porque nós cremos que o nosso Deus é o que está no comando e para Ele todas as coisas são possíveis. Mas incredulidade, irmãos, afasta os milagres, incredulidade afasta o sobrenatural. E tem crente que não acredita mais em sobrenatural, eu sou da razão. Aí continue aí com a sua vidinha medíocre. Mas Deus é Deus de milagres, Deus que faz coisas grandes, maravilhosas. E essas coisas acontecem através da fé. Ok? Então, nós precisamos entender que a dúvida e a incredulidade são co-irmãs. E a dúvida gera a incredulidade, ou se transforma na incredulidade. Primeiro entra a incredulidade, depois a dúvida se transforma em incredulidade, a dúvida. E aí, meu querido, a coisa fica feia. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 3, para a gente entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né, o que a gente está falando.
Olha só. Hebreus, capítulo 3, diz assim, versículo de número 17. Diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos? Está falando do povo de Israel no deserto. Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar. Qual foi o pecado deles? A incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Não creram. Por isso que tem muita gente que não vai entrar no céu. Por isso que tem muita gente que não vai entrar no repouso eterno. Quando eu falo no repouso eterno, é viver na eternidade com Cristo. Por isso que tem muita gente que não vai desfrutar do céu. Por quê? Porque não crê. Olha, veja bem, a salvação é para todos. Nós não somos calvinistas. Não cremos. Aliás, Calvino, para mim, presta um desserviço para o reino de Deus. Não sei como tem gente aí que eu admiro que é calvinista. Admiro pastores inteligentes, homens de Deus, mas partiram para o lado do calvinismo. Não acredito no calvinismo, li quase tudo do calvinismo. Não tem como crer num trem desse. Ok? A salvação veio para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que todos se salvem. Está lá em Timóteo. Tá? Mas quem é que vai ser salvo? Os que crerem. Então, a pessoa que não crê não vai entrar no descanso, no repouso eterno. Não vai herdar o reino de Deus, não vai ser salvo, vamos dizer assim. Ok? Então, eles não entraram na terra prometida porque foram incrédulos. E ficaram rodeando 40 anos no deserto até todos eles morrerem sem desfrutar da terra prometida. Por causa da incredulidade. Por isso que Jesus olha para Tomé e diz para Tomé: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Porque aquele que crê, meu querido, experimenta grandes coisas da parte do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Então, nós precisamos tomar cuidado com a incredulidade. Para encerrar aqui mais um exemplo, olha, Jesus chega em Nazaré, Marcos 6, versículo 1 em diante, e Jesus chega na cidade que ele viveu, que ele cresceu, na cidade da infância dele, da adolescência dele, da juventude dele. Ali Jesus conhecia todo mundo e tal, ele chega ali, e aí Jesus, na minha opinião, ele chega em Nazaré. Nazaré era uma terra miserável, era uma cidade, um vilarejo muito pobre, mas muito pobre mesmo, de gente pobre. E ali quando Jesus chega, ele chega no desejo de fazer coisas grandes ali, mas ele não pôde fazer muita coisa. Por quê? Porque a condição para o homem desfrutar de milagres é ele ter fé. Ele precisa ter fé, ele precisa acreditar, ele precisa crer. E quando a Bíblia chega ali, quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que Jesus se admirou da incredulidade deles. E ele não pôde fazer ali sinais e obras maravilhosas. A Bíblia diz que ele curou apenas alguns poucos enfermos. Por quê? Porque o povo não creu. Então, agora eu escuto muitas vezes algumas pessoas questionando, né? Muitas pessoas questionam, por que não acontece tantas coisas nos dias de hoje? Meus irmãos, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ali está falando da sua divindade, quem ele sempre foi. Mas também nós podemos aplicar esse texto para a vida de Jesus em todos os aspectos. Jesus é o mesmo ontem. Ontem Jesus curou. Ontem Jesus libertou. Ontem Jesus operou. Ontem Jesus levantou mortos. E ele faz isso hoje e vai continuar fazendo. Mas ali no caso está dizendo que ele é o mesmo como quem ele sempre foi, Deus. É lógico, a gente sabe disso. Dentro de uma exegese bem aplicada, a gente sabe que ali ele está se referindo a quem Cristo sempre foi. Né, o Eterno, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ok? Mas ele continua fazendo o que ele sempre fez. Aí eu escuto algumas pessoas questionarem, por que será que Deus agora não faz mais? Por que será que não tem nem mais demônios se manifestando dentro das igrejas? Por que será que não tem mais cura, mais milagres? Porque o povo deixou a dúvida entrar no coração e essa dúvida se transformou em incredulidade. Olha, Jesus estava num lugar, tá? Jesus estava num lugar
nós vamos anotar o seu nome aqui, viu, Ana Santos? Vamos orar por Newton Santos. Vou anotar o seu nome aqui, o nome dele aqui, no final nós estaremos orando. Deixa eu anotar aqui, Newton Santos. Peço desculpa aí para os irmãos, mas é um caso importante. Newton Santos, está na UTI, né? Deixa eu ver aqui. Em estado gravíssimo. Deus tenha misericórdia dele, nós vamos orar, tá bom? E outros estão colocando exemplos aqui, né? Lucas 1:20, em relação a Zacarias, quando ele vai no templo, e assim sucessivamente, né? Então, concluindo aqui, para a gente sair aqui desse tópico, a Bíblia diz, as pessoas questionam, por que será que não acontece mais? Porque a dúvida chegou na igreja, entrou, se alojou e se transformou em incredulidade. Né? Eu vejo pessoas às vezes questionando o pregador, questionando a mensagem, questionando o louvor, questionando a roupa de quem está lá, questionando tudo. Vai no culto só para isso. Não vai no culto para abrir o coração. Não vai no culto não vai ao culto para adorar, para receber a palavra de coração aberto. Então tem pessoas que a incredulidade já está no coração faz tempo, tá? Crentes incrédulos é o que nós temos tido hoje muitas vezes dentro dos nossos templos, infelizmente, tá? E a outra coisa que é inimigo da fé, que nós já falamos um pouco dela, tá lá em Tiago 2:26, já falamos a respeito disso, tá? Mas eu vou ler o texto, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a ausência de ação, ausência de obras, ok? Então, quero que você compreenda que a fé precisa ser acompanhada de obras, tá bom? Então, nós falamos da fé que funciona e da fé que não funciona. Nós falamos de como é que a fé vem na nossa vida. Demos um exemplo aqui de como alguém que ouviu a palavra, recebeu a palavra, creu na palavra, e aí, através desse processo, ele foi curado. Tá bom? Falamos aqui dos inimigos da fé, dúvida, incredulidade e ausência de ação. E agora nós vamos falar dos benefícios da fé. Eu tenho fé. O que a fé traz de bom para a minha vida? Então vamos abrir a Bíblia, no nome de Jesus, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que você já conhece, decora, né? Qual é aquele que prega o evangelho que não conhece Efésios 2:8? Qual é o evangelista, o pastor, aquele que está acostumado a pregar o evangelho, que não conhece esse texto? Mas vamos abrir a Bíblia, tá bom? Sabe decor? Mas abre a Bíblia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, há uma graça, um favor de Deus. Deus, pela sua infinita e misericórdia graça, Paulo fala a respeito dessa graça lá para Tito, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Ok? Mas eu recebo, essa graça se torna operante em mim, essa graça funciona na minha vida, eu recebo o benefício da graça por causa da fé, através da fé. Se eu não tiver fé, aquilo que Jesus fez no sacrifício, aquilo que Jesus fez na cruz, entregando a sua vida por mim, não terá, na realidade, efeito na minha vida, porque para que aquilo realmente que Jesus fez tenha efeito na minha vida, eu preciso crer. Por isso que a Bíblia diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então presta atenção que esses teólogos aí ficam brigando, não sei porquê, mas tá aí simples. Jesus morreu por todos. A salvação é oferecida a todos. Só que para essa salvação ser operante em mim, para a obra de Cristo na cruz ser operante em mim, eu preciso crer. Ok? Eu preciso receber essa palavra e crer. Então, você precisa entender que a fé, ela gera salvação.
Então, quando eu creio no sacrifício de Cristo, quando eu creio na palavra, quando eu creio no plano de Deus que coloca Cristo na cruz para morrer por nós, pagar a nossa dívida que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar, né? Então, o que acontece? Acontece que quando eu creio nisso, eu recebo salvação, aí eu recebo o perdão dos meus pecados, a condenação que estava sobre mim, ela é tirada, eu sou absolvido diante do tribunal de Deus, né? Conforme diz lá o texto da justificação. Justificação é um termo jurídico, fala de absolvição, porque o homem está condenado. E o juiz, que é Deus, bateu o martelo e deu a sentença, a morte. Mas quando eu recebo a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, eu passo de morto a vivo. Eu passo de condenado agora a absolvido. Eu passo de escravo a livre. Eu passo de família das trevas para a família de Deus. Olha o que acontece no momento que nós recebemos a Cristo. Todas essas coisas. E recebo um novo nascimento. O Espírito Santo agora vem sobre nós. Recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo agora vem dar vida naquilo que estava morto. Glória a Deus. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que coisa linda. Mas como isso acontece? Como é que eu recebo isso? Eu recebo isso através da fé. Por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso acontece através da fé. Quem não crê, meu amigo, não tem esse negócio que no último dia Deus vai salvar todo mundo, como prega o universalismo. Tem um monte de igreja aí agora abraçando o universalismo. O que é o universalismo? O universalismo ensina que no final Deus vai salvar todo mundo, tá? E vai até abraçar e perdoar o diabo. Essa é que é a verdade que estão ensinando aí agora. Tá bom? E cuidado com esses pregadores com essa mensagem aí. Viu? Cuidado com eles. Não interessa, Deus é amor, Deus nos ama, Deus é compassivo, mas Ele já estabeleceu a forma de nós sermos salvos. Nós somos salvos pela fé no sacrifício de Cristo. Nós somos salvos através do arrependimento. Nós somos salvos através de uma conversão, de mudança de direção, de mudança de caminho. Nós somos salvos através da nossa fé em Cristo. A salvação não fui eu que produzi, não sou capaz de me salvar sozinho, o homem não é capaz de se salvar, ele precisa de Cristo para ser salvo. Então ele precisa crer. Sem crença, sem fé, não há salvação. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que nos traz o benefício, a fé nos traz o benefício, está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus, está aí o pastor Luiz Carlos também, né, abrilhantando aqui a nossa live com a sua participação, ele também é justiça, exatamente. E muita gente não entende o Deus justo. Muita gente pensa que a justiça de Deus o transforma num carrasco. Aí que você se engana. Precisa ler mais a palavra. Precisa conhecer mais os atributos de Deus. Tá bom? A justiça. Deus não deixa ninguém enganado. Ele já deixou estabelecido. Salvação é só para quem crê. Tá? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Então, a fé nos traz vitória. A fé nos traz vitória. O mundo é dominado pelas trevas. O mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno. O mundo pertence a Deus. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas quando nós falamos do mundo, nós estamos falando do sistema satânico que opera aqui agora. Não amemos o mundo, não amemos o sistema, não amemos aquilo que está no mundo. Então Satanás ele tem um certo controle. E o mundo é um inimigo. No mundo há cobiça, a prostituição, a
a mentira, há no mundo, o que há no mundo? A impureza, né? A ateísmo, no mundo há tudo aquilo que atrapalha a caminhada de uma pessoa com Deus. Mas através da fé nós somos capazes de resistir tudo isso e vencer tudo isso. Através da fé nós vencemos. Nós nos tornamos vitoriosos em Cristo Jesus e continuamos vitoriosos em Cristo Jesus a partir do momento que nós vivemos através da fé. A fé nos traz vitória. Aleluia! A fé nos traz vitória. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, perdão, capítulo 11, versículo 33, que diz assim: os quais pela fé venceram o quê? Reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Então a fé, falando aqui, meus queridos, a respeito de homens e mulheres de Deus que venceram batalhas, venceram inimigos, venceram adversidades, venceram obstáculos, venceram guerras. Como que eles venceram? Eles venceram por meio da fé. Então aqui nesse mundo você pode ser um vencedor. Nós temos um inimigo que se levanta contra nós todos os dias. A nossa luta é uma luta espiritual também. Ok? Nós podemos vencer a nossa carne também através da fé. Nós podemos vencer o inimigo através da fé. Nós podemos vencer aqueles que se levantam contra nós, os obstáculos, as lutas, as ofertas que o inimigo muitas vezes lança contra nós, que vem forte contra a nossa vida. Nós podemos vencer através da fé. Pela fé, você é mais do que vencedor. Pela fé, você é um vitorioso. Pela fé, você pode ter um ministério profícuo. Pela fé, você pode ser um crente abençoado, um crente vencedor. As pessoas vão olhar para você e vão ter você como exemplo, porque você vive pela fé. E através da fé, você vence tudo. No nome de Jesus. Paulo disse, e ele disse isso pela fé, porque ele realmente acreditava, porque realmente ele sabia que Cristo estava com ele, porque ele realmente havia se apropriado do poder de Deus. Ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Um vencedor, o apóstolo Paulo. Outra coisa, Hebreus capítulo 6, versículo 12. Né? Hebreus 6, 12. É isso aí, temos que realmente colocar essa palavra no nosso coração, tomar posse mesmo, conforme dizem as pessoas, né? Tomar posse da palavra, crer na palavra, praticar essa palavra. 6,12 de Hebreus. Diz a Bíblia: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores. Olha, nós temos que imitar as pessoas de fé. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, e perseverança também pode ser colocada essa palavra aqui, eles herdam o quê? Promessas. Promessas. Que coisa maravilhosa é essa? Né? Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Vamos abrir um parênteses aqui. Quem tem sido modelo para a tua vida? O mentiroso? O imoral? Aquele que está no reino de Deus com palhaçada? Esse tipo de gente aí que você está querendo imitar e está colocando na tua vida como padrão? Olha o que Paulo diz. Paulo olhou e falou assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu querido. Cuidado com quem se anda imitando aí. Cuidado com quem você tem colocado como modelo aí na sua vida, no seu ministério. Viu? Cuidado com esses charlatões do evangelho que tem aparecido nesses dias aí. Porque o cara é famoso. Porque o cara escreveu 30 livros. Porque o cara... Esses tempos atrás eu fiz uma faxina aqui, porque no começo da minha fé eu comprava um monte de livro. Nos anos 90 para os anos 2000, apareceu um monte de gente aí com literatura, tudo lixo. Depois que eu amadureci um pouquinho, que eu comecei a aprender um pouquinho mais, fiz uma pilha, joguei tudo no lixo, porque nem para dar para alguém servia. Famosos, escritores famosos,
mas que não servem como exemplo. Então a Bíblia diz que você deve imitar pessoas de fé. E pessoas de fé são pessoas santas, pessoas que andam na presença de Deus, pessoas que obedecem à palavra, pessoas humildes, pessoas que procuram imitar a Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que através da fé nós herdamos promessas. Eu creio na promessa de ser levado para o céu, seja na morte ou seja na vida. Seja depois de morto ou ainda vivo. E espero que eu faça parte da geração do arrebatamento. Espero ser arrebatado. Eu creio que a promessa do arrebatamento, e eu vou subir no arrebatamento, seja depois de morto ou ainda em vida. Porque eu creio que Jesus vai voltar. Eu vou receber na minha vida diariamente a promessa da provisão, porque eu creio. Eu creio que vou receber todas as vezes que eu dobrar o meu joelho e buscar a Deus, vou receber o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, porque eu creio que Jesus me enche do seu poder, que Ele me enche da sua glória. Eu vou experimentar milagres, promessas de Deus, promessas que Deus fez. Estarei convosco todos os dias. Eu creio nessa promessa. Por isso eu creio que Ele está comigo. Eu creio que Ele me guarda, eu creio que Ele me protege. Eu creio que Ele supre. Eu creio que Ele renova, eu creio que Ele restaura, eu creio que Ele levanta. Eu creio nas promessas. Então nós recebemos promessas através da fé. Nós cremos nas promessas e nós recebemos as promessas. As promessas de Deus não se recebem simplesmente por decretar, por profetizar, que virou moda agora, né? Virou moda. Eu decreto, eu profetizo. Tem um monte de gente aí profetizando faz 25 anos. E não recebeu nada. Não recebeu nada e não vai receber. Porque fala, mas não crê. Decreta, mas não crê. Profetiza, mas não crê. Né? Então, nós precisamos receber as promessas. São muitas. Segundo dizem os teólogos, aí, mais de 8.000 promessas com repetições na Bíblia, né, estão disponíveis ao cristão, ao servo de Deus, à serva de Deus. Mas nós recebemos essas promessas pela fé. Promessa, cura é uma bênção da graça? É. Jesus não prometeu que vai curar todo mundo. Mas Ele disse que Ele cura. A Bíblia diz, eu sou aquele que cura todas as vossas enfermidades. Ele é o Deus que cura. Então eu recebo a palavra pela fé. Mas principalmente, a minha mente, o meu coração, os meus olhos estão fixados numa única promessa no momento, que é a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. E espero fazer parte dessa geração do arrebatamento. No nome de Jesus. Como Elias não provou a morte, e como Enoque não provou a morte, eu também espero não provar essa morte aí. Mas se morrer, sei que serei ressuscitado no dia do arrebatamento, e seremos levados juntamente com os que estiverem vivos para a presença do nosso Deus. Primeiro, tribunal de Cristo, depois bodas, depois nós voltamos de novo para cá, para que Cristo estabeleça o seu milênio com a Jerusalém celeste sobre a Jerusalém terrestre. Ok? Então vamos lá. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Outro benefício da fé. Porque é importante a gente ter fé. Necessária é a fé na nossa vida. Marcos 11, versículo 24. Diz a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui que eu peguei errado, não é aqui. Está aqui, Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedires, orando, crede receber e tê-las eis. Olha que palavra bonita. Aqui, ó, aqui já tem um outro texto, tá vendo? Olha aqui, ó. Hebreus 10, 36. Está aqui o Marcelo colocando, ó. Veja que isso aqui está no singular. Porque necessitais de paciência, perseverança, paciência, nós temos que ter paciência. Tiago falou sobre isso, né, lá no livro dele. Sede pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, olha aqui um outro tema para uma outra live. Para depois de ter desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ah, meu querido, a promessa, essa é a promessa, hein? A promessa que nós estamos esperando.
ok? A promessa da vida eterna. Mas para que nós possamos desfrutar dessa promessa, nós precisamos de paciência, fé, né? E muita, mas muita disposição para viver no centro da vontade de Deus, fazendo sempre aquilo que Ele quer que nós façamos. Muito boa colocação, muito bom esse versículo aqui. Está aqui o evangelista Rafael também, já nos auxiliando, colocando aqui: por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, crede receber e tê-las eis. Então, querido, oração respondida é oração feita com fé. Não importa se você ora bonito, para Deus isso não interessa. Não importa se você fala bonito, se você ora muito, se você alonga as suas orações, ou se você é mais objetivo, né? Tem gente que é objetivo. Senhor, eu estou desempregado e diante de ti me coloco, pedindo que o Senhor me abençoe com um emprego. No nome de Jesus, amém. Não vai ficar ali com vãs repetições. Não é que nem a pessoa que fica lá segurando aquele negocinho lá, achando que... E não é nem para Deus que ora, né? Não. Então a pessoa, ela precisa ter fé para que ela tenha respostas nas suas orações. Respostas nas suas orações. Orar sem fé é perda de tempo. Orar e não acreditar que vai receber aquilo que está pedindo é perda de tempo. Ok? Vou contar um testemunho aqui para você rapidamente que aconteceu comigo recentemente. Acho que foi o ano passado. É isso mesmo, o ano passado. O ano passado também eu tive meus problemas, né? Passei por uma cirurgia. Depois da cirurgia tive uns problemas aí, até mesmo psicológico, tal. Fiquei meio abatido por causa, graças a Deus me recuperei, Deus me abençoou, com as pessoas que estavam do meu lado, orando, cuidando aí, que foi bênção, né? Mas no começo do ano, eu recebi um convite para ministrar em uma igreja fora. Uma igreja que eu tenho uma grande consideração, um amor por aqueles irmãos. Foi a igreja que eu nasci, lá em São José do Rio Preto. E eu estava comentando com o meu genro, Robinho, eu chamo ele de Robinho, né? O Robson Vinícius, que é líder dos jovens da nossa igreja, também faz aí a parte do louvor, líder do grupo de louvor. E nós estávamos comentando, falei, puxa, Robinho, preciso comprar um carro, né? Comentando aqui com a minha filha e tal. E aí, eu não tinha dinheiro para comprar carro. Não tinha dinheiro nenhum, coisa estava difícil mesmo, Deus estava provendo as coisas diárias, as necessárias, mas eu não tinha condição de comprar um carro. E eu recebi esse convite de ir pregar, de ministrar uma palavra num trabalho que essa igreja faz lá de 6 meses do ano, para 6 dias para 6 meses do ano, e eu fui ministrar em um desses dias, desses meses aí. Se eu não me engano, foi no mês de abril também. Todas as vezes eu vou no mês de abril. E aí ele me chamou, eu fui, esse irmão, esse pastor, um grande amigo. E aí ele me levou no restaurante e tal, né, nos colocou num hotel top, ficamos num hotel, o Robinho foi comigo. E ali lá na conversa ele viu, cara, você não tem carro e tal. Eu falei, cara, eu não tenho condição de comprar um carro. Mas você não tem nada aí e tal, eu venho, tiro um carro zero aqui para você e tal. Falei, não tenho condição de pagar parcela de carro zero. Não tenho. E aquela conversa ficou naquilo, mas antes de sair daqui, o Espírito Santo falou no meu coração, você não vai voltar a pé. Né? Porque a gente ia com o carro do Robinho, mas aí o pastor pediu para que nós fôssemos de ônibus. E aí eu já estranhei esse negócio de ter que ir de ônibus. Aí aquela coisa na minha cabeça, você vai ganhar um carro, você vai ganhar um carro, você vai ganhar um carro. E nós fomos, aí ele olhou para mim e falou, pastor, você vai ganhar um carro. E minha filha, rapaz, você vai ganhar um carro, hein? Beleza, saímos daqui. E ele não falou nada para mim, o pastor, de nada de carro. E nós fomos, fui, ministrei. Terminou a ministração, nós saímos, ele nos levou para comer, porque lá a gente come bem pra caramba, né? Tomamos café, depois nos levaram para o hotel, porque ele estava sempre ali com a esposa dele também, nos levando para lá e para cá. E aí quando foi no outro dia, ele foi tomar café com a gente lá para fechar o hotel lá, e ele falou, eu vou levar vocês embora. E no meu coração, eu fiquei orando a Deus, falei, Senhor, e aquela palavra que o Senhor falou no meu coração? E aquela palavra? E aquela palavra? Até que eu fiquei um pouco meio assim, aborrecido, né? Falei, mas será? Beleza. Aí ele falou assim, vamos passar primeiro em um determinado lugar,
E aí depois a gente vai embora. Um testemunho para você entender aqui. Estava orando para Deus me dar um carro. Estava pedindo para Deus. Não estava pedindo um carro zero, queria um carro. E aí Deus usou. Ele chega lá num determinado lugar. Nós fomos até lá. E quando ele chega lá, ele tinha vários carros estacionados um do lado do outro, que pertencia a ele, que ele comprava, negociava e tal. E ele mandou ele escolher um. Ah, rapaz, na hora já, meu coração já se alegrou. Falei, não, a voz que eu ouvi não era a voz, não era coisa da minha cabeça, era a voz de Deus mesmo. Então eu voltei com um carro para cá. Um carro bom pra caramba, um Renault Clio, top, bom para andar, econômico. Tô com ele aqui até agora, até hoje, né? Por quê? Porque eu estava orando, estava acreditando que ia acontecer. Né? Então, eu quero que você entenda, ganhei um carro, fui abençoado, além da oferta gorda que ganhei, e trouxe o dinheiro para cá para abençoar o nosso ministério, abençoar minha casa, abençoar minha vida. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fui de ônibus, foi duro pra caramba de ônibus, coisa ruim que está sendo viajar de ônibus, voltando de carro próprio, né? Não devo nada no carro, tá com a documentação em dia, porque teve um outro irmão aqui que me ajudou em toda a documentação, graças a Deus. Então Deus abriu as portas e me abençoou. Porque eu orei crendo, mas quando a gente duvida, irmãos, a gente não recebe nada da parte de Deus. Então, fé para ter as orações respondidas. Amém? Vamos ler o outro texto que está lá em João 11:40. Já estamos praticamente no final aqui da palavra. Essa você já sabe, decore e salteado, né? Que é o texto que Jesus olha para uma das irmãs de Lázaro. Olha para uma das irmãs de Lázaro, que era Marta. E quando Jesus manda tirar a pedra, ela olha e fala assim: "Oh, mas cheira mal. Já faz 4 dias que está aí, Senhor. Meu irmãozinho já está fedendo. Estado de putrefação. A carne apodrece e os bichos já começam a aparecer e comer. Então já está num estado aí que, segundo dizem os médicos aí, estado de putrefação. Podre já. Já estava com a carne podre. Mas diante daquela situação estava aquele que tem poder de levantar os mortos. Ele mesmo disse que ele é a ressurreição e ele é a vida. Ok? Então ele diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Você crê nesse texto? A Bíblia diz assim, que se tu creres, o pastor Luiz Carlos já tinha colocado esse versículo aqui antecipadamente. Né? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você que está fazendo a obra e tem dificuldades às vezes. Você que está fazendo a obra e às vezes não é auxiliado. Você que está fazendo a obra, Deus está falando com alguém aí, meu irmão. Você que está fazendo a obra e às vezes se sente assim impotente porque não tem. Se tu creres na provisão de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus levantará pessoas para enviar para você. Deus vai abençoar alguém aí da igreja e vai trazer vitória financeira para você. Deus vai trazer a bênção, vai prover na tua vida pessoal. Seja lá que área for, está enfermo. Né? Tá lá o Newton Santos, que o Espírito de Deus agora visite ele, que o Senhor Jesus, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, que ele receba a visita agora dos céus e que Deus faça na vida dele o impossível. A Bíblia nos ensina que tudo, que aquele que crê, ele vê a glória de Deus. E eu vou contar aqui também, que eu já contei, mas eu me lembro uma vez que eu estava pregando na igreja. E entrou lá uma senhora, e oramos e manifestou o demônio naquela senhora. E nós expulsamos o demônio da vida dela. E aquela mulher muito magra, mas muito magra mesmo, mas muito fina,
Dava para ver que aquela senhora não estava bem, fumante. Glória a Deus, pastor Luiz Carlos, glória a Deus, o nosso também. O nosso também, é um milagre por dia. Louvado seja Deus, é isso aí. Vivemos pela fé, irmão. Vivemos pela fé. No nome de Jesus, Deus tem honrado a gente aqui nessa cidade. Glória a Deus. E essa mulher, quando nós expulsamos o demônio dela, ela se aproximou após o culto. E ela pediu que a gente fosse fazer uma visita na casa dela. E eu me lembro que eu fui fazer uma visita na casa dela com outro obreiro. E nós chegamos lá na casa dela e oramos e manifestou de novo o demônio na vida dela. E ela ficava com uma força descomunal. Expulsamos o demônio. Aí eu perguntei para ela, senhora, a senhora tem imagens de escultura aqui? E ela disse, eu tenho, pastor. E eu falei, eu posso entrar lá no quarto e orar? Ela disse, pode. Quando eu entrei no quarto dessa mulher, irmãos, a parede estava repleta. Mas tinha ídolo de tudo quanto é jeito. Tinha uma imagem lá da Cida gigantesca. E o Senhor me fez lembrar uma vez de um meu pastor ter contado uma história assim. Que foi uma pessoa na igreja, e aí ele sabia que aquela pessoa mexia com bruxaria, mexia com isso, mexia com aquilo, e orou e não aconteceu nada. E ele perguntou ali naquele momento, o Senhor falou, ficaram todos os demônios escondidos nas imagens de escultura. E a direção que ele teve foi, ordena para que eles saiam de lá e entrem nela que eu vou libertar. E ele fez, e aquela pessoa foi liberta, e aquilo veio na minha mente, o Espírito Santo me fez lembrar daquilo. E eu cheguei no quarto, orei e falei, eu quero que vocês todos saiam daqui agora e entrem nela. Parece loucura, né? Mas foi a direção que eu tive naquele momento. Quando eu falei isso, irmãos, aquela mulher se transformou num bicho feio ali. E catou o irmão que estava com ela lá, que dava 2, 3 dela, e jogou ele longe. Eu saí do quarto, repreendemos, fica quieta em nome de Jesus, fica parado em nome de Jesus. E aí ela travou, nós expulsamos os demônios dela. Catamos as imagens, colocamos dentro de um saco e fomos e quebramos todas. Saiu. Nunca mais aquela mulher ficou possessa. Ela começou a frequentar a igreja, e um belo dia ela me aparece lá com um envelope grande, né? E eles falam chapa, né? Raio-X. Ela falou, pastor, eu tenho um testemunho para contar. E eu falei, a senhora quer subir no altar? Ela, não, eu vou contar para o senhor conta, e está aqui a prova, para que ninguém venha dizer que eu estou mentindo. Ela levou 2 radiografias, uma mais antiga e uma nova, recente, que ela devia ter tirado ali naquela semana. O pulmão daquela mulher estava condenado. Os médicos disseram que o pulmão dela estava completamente tomado. Não tinha mais saída, ela tossia demais, ela jogava para fora coisas assim bem, que não dá para nem falar aqui. E naquele dia que nós fomos até a casa e oramos, e aqueles espíritos malignos saíram da vida dela, ela deixou de fumar, foi liberta do vício do cigarro, e o pulmão dela estava como o pulmão de uma criança. O pulmão de uma criança. Porque aquele que crê, vê a glória de Deus. Então nós cremos que Deus ia fazer uma obra gloriosa na vida daquela mulher, e ela, depois do primeiro culto que ela foi, ela já começou a pedir para Deus curar ela, porque ela não tinha contado para ninguém que ela estava doente. Mas ela começou a curar, começou a dizer que cria, e nós fomos até a casa, oramos, mesmo ainda não sendo liberta totalmente, ela orava a Deus porque ela queria libertação, ela queria cura. E ela falou depois, no testemunho, falou, pastor, eu creio. Eu orava dessa forma, eu creio que o Senhor pode me curar, Jesus. Eu creio que o Senhor é capaz de me libertar dessa doença, porque ela ia morrer, já estava condenada. E ela levou a radiografia, e nós apresentamos ali, porque Deus havia curado ela daquele momento. Também tivemos uma experiência mais recente, não faz tão recente assim, mas um dia nós fomos abordados para ir até o hospital, porque lá tinha um bebezinho condenado à morte.
A pessoa que estava com ele, começando até foi com o evangelista Rafael na época, pediu oração, perguntou se nós podíamos ir orar, nós fomos orar, conforme ele me mandou a mensagem, falei, se apronta aí, sai do serviço, nós nos encontramos em tal lugar, eu passo aí, te pego, nós vamos lá orar. Nós fomos orar. O menino estava condenado, rins falhando, órgãos já falhando, e o diagnóstico do médico era, não passa dessa noite, amanhã vocês podem se preparar que o menino vai morrer. E nós fomos até aquela UTI, entramos naquela UTI, lá estava a criancinha, deitada, e enquanto ele pegou a Bíblia, conversou com a moça, perguntamos se ela acreditava, se ela cria, ela disse que cria, e nós oramos ali sobre aquela criança. Uma oração simples, simples de tudo. Quando nós voltamos para casa, recebemos a notícia que a criança havia sido curada. Curada. Havia o decreto de morte. O médico disse, não tem mais jeito, vai morrer. Até amanhã está morta. Essa noite ela morre, ele morre. Mas não morreu, porque aquele que crê, vê a glória de Deus. Amém, meus queridos? Se você crê, você verá diariamente a glória de Deus sobre a sua vida. É isso que você precisa entender e crer. Vou terminar com o último versículo aqui. Olha os benefícios da fé. Salvação, vitória, promessas se cumprirem na nossa vida, se cumprem na nossa vida. As orações são respondidas. Nós vemos glória de Deus, o milagre, experimentamos milagres em todas as áreas, na parte financeira, experimentamos milagres em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, o último texto que eu quero ler com você está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. 9, 23. Que diz assim: Jesus disse-lhe, para quem que ele disse isso? Para aquele homem que estava com o filho endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar. Para aquele pai desesperado, conforme essa pessoa que pediu para a oração para o Newton Santos, que deve ter um monte de gente desesperado, um monte de gente lá, né, torcendo, esperando uma melhora, esperando uma mudança no quadro. Nós temos orado por algumas pessoas aqui, tinha uma pessoa que estava entubada, o marido dela, eu conversando com ele, disse que ela já saiu da intubação. Estamos orando, não só nós, mas muitas pessoas estão orando, que é uma missionária aí que aderiu ao Covid, foi infectada, estava lá numa situação complicada, mas já saiu da intubação, já está no quarto. Louvado seja Deus. Então Deus pode realizar um milagre. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. 9:23, que diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Lucas 1:37 diz, para Deus todas as coisas são possíveis. Então, aquilo que é impossível se torna possível quando nós cremos, quando nós usamos a nossa fé. A fé é o nosso diferencial, irmãos. Deus se revela através da nossa fé, se manifesta através da nossa fé, age através da nossa fé, acompanhado da oração, acompanhado da nossa busca. Então a Bíblia está dizendo, e Jesus olha para ele, porque ele pergunta para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele foi sincero em falar isso para Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele respondeu, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Nós estamos aqui nesse momento terminando o nosso estudo dessa manhã, os benefícios da fé. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos ter fé, porque a mídia quer gerar uma insegurança no nosso coração, medo no nosso coração. Quer dizer que para nós a mídia, os noticiários, o mundo, e Satanás está se aproveitando disso, né, e tentando colocar na cabeça das pessoas que está tudo perdido, que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que acabou. O diabo está tentando colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Usando da mídia, morte, 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 aí o crente fica com medo, o crente fica
duvidando de tudo, se pegar eu tô lascado, se acontecer e tal, até se esquece que podemos passar por essa pandemia sem sermos atingidos por ela. Podemos passar por essa pandemia sem ela nos alcançar, sem o vírus nos pegar. Podemos. Porque através da fé, tudo é possível àquele que crê. Então, nesse momento, chegou o momento de nós orarmos. Você vai colocar diante de Deus aí a tua necessidade. Eu vou orar aqui, nesse momento, especificamente, só vou fazer uma oração aqui nessa manhã, que é pela vida do Newton e pela vida de todas as pessoas que estão nas UTIs. A missionária Neuza está lá na UTI, mas agora já não está mais entubada. O pastor lá de Jacupiranga, o pastor Tiago, graças a Deus também foi abençoado, já está livre do Covid, já saiu lá da UTI. O pastor Fábio, não Tiago, o pastor Fábio, perdão. O pastor Fábio já saiu da UTI, já está bem, gravou uma mensagem aí que a Rafaela mandou para nós também oramos, então foi bênção, demais. E eu creio também que muitas outras pessoas serão abençoadas através das nossas orações, porque Deus age através das nossas orações. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, nesse momento, você vai orar pela pastora Lourdes, que também precisa da nossa oração. Você vai orar pela missionária Neuza. Você vai orar por uma prima minha também, chamada Vânia. Passou por uma situação difícil, está passando, não tenho notícias dela. Mas hoje eu vou ver se eu consigo conversar com uma outra prima para saber. E você vai orar agora pela vida do Newton Santos, para que Deus possa fazer um milagre na vida dessas pessoas. Então, aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, nós colocamos essas pessoas que foram citadas aqui diante do Teu altar. Também alguns estão colocando outras vidas diante do Teu altar. Ou outras coisas, talvez coisas pessoais diante da Tua presença. Mas especificamente nesse momento nós oramos pela recuperação dessas pessoas que estão doentes, muitas à beira da morte, já estão passando pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor é o Deus que está em todos os lugares, inclusive no vale da sombra da morte. Eu sei que o Senhor tem o poder de curar, de tirar essas pessoas da situação que estão. O Covid tem matado, Senhor, milhares de pessoas. Milhões de pessoas já foram acometidas por essa doença e, infelizmente, estão mortas. Mas o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus que cura. E no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, no nome do Teu Filho, eu oro agora. Uno a minha fé com outros que também estão orando. E nós concordamos com a cura do Newton. Nós concordamos com a cura da pastora, da missionária. Concordamos agora com a cura de milhares de pessoas que estão agora na UTI. Nós ligamos aqui na terra, Senhor, a libertação dessas pessoas, a cura dessas pessoas, o milagre na vida dessas pessoas. Também oramos agora por aqueles que vão ver essa live e vão entender que sem fé não tem salvação, precisam crer em Jesus. Falam de Páscoa, mas não entendem nada em relação à Páscoa. Pensam que Páscoa é chocolate, é coelho. Páscoa é Jesus Cristo. Páscoa, Senhor, nós sabemos que é o Teu Filho entregando a vida por nós. E que essa vida agora que está aí na droga, que está aí presa nos seus vícios, que está aí agora, Senhor, vivendo uma vida de derrota, nesse casamento fracassado, esse jovem, meu Deus, que não consegue se acertar, esse homem, essa mulher que está no pecado, esse crente que está levando as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, que está aí brincando com a sua salvação. Eu oro para que o Senhor possa restabelecer, despertar, curar, libertar essas vidas com o Teu poder. Eu creio que há um mover do Senhor agora, há um agir do Senhor agora na vida dessas pessoas.
E creio que milagres estão chegando agora. E creio que tem pessoas agora que estão sendo curadas, porque colocaram a mão sobre a enfermidade. Colocaram ali diante de ti a situação que se encontram e estão recebendo cura agora, estão recebendo libertação, estão recebendo agora poder do alto sobre as suas vidas. No nome de Jesus, continua encorajando a tua igreja, continua fortalecendo a tua igreja, continua levantando pastores, Senhor, que estejam interessados em pregar a verdade, que não estejam interessados nos bolsos cheios, nos cofres, na fama, Senhor. Não, Senhor, que o Senhor possa estar levantando líderes e pastores compromissados com a tua palavra para que possam continuar pregando a verdade. No nome de Jesus, abençoa cada vida, Pai amado, para a glória do teu santo nome. Amém? Louvado seja Deus. Está aqui a Júlia falando que crê nos milagres. Está aqui o Marcelo, porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para compararem com a glória em nós há de ser revelada. Está aqui a Vanessinha, chegando aqui também. Está aí o pessoal falando amém. E vai falando um amém aí para ficar mais selada ainda essa oração. Amém? Concordou com ela? Então eu acredito que haverá muitas pessoas sendo alcançadas e abençoadas através dessa escola bíblica da manhã, tá? Hoje teremos o nosso culto, talvez presencial, ainda não decidimos, mas se decidirmos, nós vamos avisar a todos. Então fique mais ou menos atento aí, porque as portas lá estão abertas. Já conversamos lá com o nosso irmão, e por ele está tudo bem. Só vamos confirmar esse decreto. Realmente, se não vai ter nenhum outro decreto anulando esse decreto, porque é assim que faz, né? Porque o ministro que fez esse decreto está do lado da direita, mas tem os lados do lado da esquerda que gostam de complicar, né? Mas isso não é problema meu, né? O problema meu é ir lá na urna e tentar votar direito. Tentar colocar a gente lá diferente, que infelizmente entra ano e sai ano, a maioria dos pilantras voltam a assumir os cargos públicos, e quem sofre somos nós. E, infelizmente, tem até crente vendendo seu voto a troco de coisas. E aí depois fica chorando. E votando em esquerda. Crente que vota em esquerda é duro, hein? Complicado. Então que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que o amor de Deus, né, esteja contigo a cada dia. Que a consolação do Espírito Santo esteja com você a cada momento. Que o Senhor esteja derramando sobre nós das suas ricas, infinitas e preciosas bênçãos no nome de Jesus. Tá bom? Cristo é a nossa Páscoa. Fique aí na paz do Senhor e à noite teremos outra live a partir das 18h30. Nós teremos outra live aqui onde nós vamos falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.